Irmãos e irmãs, neste domingo, nós brasileiros celebramos com solenidade a Senhora da Conceição Aparecida das Águas, que foi proclamada como padroeira principal desta nação. E é a ela que nós recorremos e sob o seu manto é que nos refugiamos como povo, como nação que reza, que pede, que busca e que devemos juntos construir um Brasil melhor. E esta solenidade nos traz a liturgia, 3 situações aonde vemos a ação magnífica de Deus, o jeito surpreendente de Deus fazer as coisas. E é o que a palavra de Deus quer falar comigo e com você hoje, que Deus é especialista em mudar o rumo de histórias. Ele é especialista. Ele pega as situações mais complicadas, coloca a mão dele ali e de repente tudo muda, tudo se transforma. Este Deus que escolheu Maria para ser a mãe do seu filho, a humilde serva do Senhor, e Maria é essa mulher extraordinária, normal como todas as outras, mas tão disponível a Deus, tão aberta a Deus, tão pronta para ser repleta, plena, cheia de Deus. Esse é o primeiro sinal de Maria, essa mulher cheia, revestida, as talhas da boda de Caná é nada perto do que Maria é, que ela é essa mulher repleta, e por isso ela não chama a atenção, e por isso Nossa Senhora ela é tão discreta, tão discreta. Você chega lá na Basílica em Aparecida, aquela obra suntuosa, e aí, quase que perdidinha, no meio daquele paredão, a imagenzinha de Aparecida, discreta, simples. Maria não chama a atenção. Em Caná, Maria não faz barulho. Não, ela é cheia de Deus. Gente cheia de Deus não faz barulho. Quem faz barulho é gente vazia. Se passar um caminhão aqui, um basculante cheio, não vamos nem perceber. Mas se ele passa vazio, é um barulhão só. Nós precisamos nos encher de Deus, porque a gente é muito barulhento. Se formos vazios, ou se permanecermos vazios, a gente gosta de falar, a gente gosta de dizer isso, e gosta de dizer aquilo, e fala de um, e fala de outro, e fala com um, e fala com outro. Isso é um sinal, isso é vazio. Isso é vazio, que gente cheia não chama a atenção. Gente cheia não atrai as atenções para si. Gente cheia é como Maria, percebe as situações mais difíceis, foi lá, falou com Jesus, depois foi lá, falou com os serventes. Ela não foi lá, não pediu um banquinho e presta atenção aqui, acabou o vinho da festa, mas não se preocupe, meu filho está aqui, ele vai resolver. Meu filho, tá? Meu filho, meu Jesus, ele está aqui também, e ele vai dar um jeito nesse negócio, pode ficar sossegado. Não, Maria não fez nada disso. Sabe por quê? Porque ela é discreta. Aprendamos a pedir a virtude da discrição. São José Maria usa a palavra sal, né? Ser discreto como o sal, que você coloca na comida, ele dá sabor e desaparece. Quando você come o arroz, você não come o sal. Ele dá sabor ao arroz, mas não é ele que você come, porque ele desaparece. Maria é assim, toda cheia de Deus, ela aponta para Jesus e ela mesma não é o centro de nada.
E essa é a primeira virtude que nós devemos buscar: passar despercebido, sendo cheios de Deus, não fazermos barulho. E se fizer muito barulho, é porque está vazio. Mas esta mulher cheia de Deus, que nós vemos também no livro do Apocalipse, um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Sol é Deus, Maria é revestida de sol. É um Deus que não perde batalhas, e é nesse que nós precisamos acreditar, porque esse é o Deus de Maria, esse é aquele que foi gerado no ventre dela, esse Deus que se fez homem e que transforma toda a humanidade. Porque as três histórias que nós ouvimos, Esther, o Apocalipse e Caná da Galileia, tinham um fim já determinado: tragédia, fracasso, deu ruim. É isso que acontece. Na primeira leitura, Esther era uma moça do povo hebreu, era uma judia, que havia ficado órfã, tinha sido criada por um primo dela, e que, por sua beleza incomparável, caiu nas graças do rei Assuero. Foi morar dentro do palácio. Quando foi destituída a rainha, o rei precisava escolher uma outra, e ele escolheu Esther. Porém, dentro do reino também tinha Amã, alguém que odiava os judeus, e havia feito um decreto, e o rei tinha assinado sem entender direito, mas havia assinado um decreto para o extermínio dos judeus. E de repente Esther ficou sabendo disso, que o povo dela seria eliminado, inclusive ela, porque ela era também judia. Era uma sentença que já havia sido dada, como a sentença do casamento em Caná: fracasso, acabou o vinho. E acabou o vinho, os noivos iam ficar afamados para o resto da vida, como aqueles que não souberam dar uma festa. Como a mulher do Apocalipse diante de um dragão. O que é uma mulher diante de um dragão? É presa fácil. É presa fácil. Porém, Esther, sabendo disso, se prostrou por terra diante de Deus em oração. Depois que passou o tempo do seu jejum e da sua oração, ela colocou a sua veste real, entrou na sala do rei, e ninguém podia entrar sem ser convidado pelo rei. Isso já era uma sentença de prisão. Mas Esther foi, e quando o rei olha para ela, ela estava diferente. A beleza de Esther naquele dia era diferente, chamou a atenção do rei. O que deixou Esther diferente? Deus. O que deixou Esther mais bela naquele dia? Deus. E a presença de Deus em Esther fez com que o rei dissesse: pode pedir o que você quiser, eu te dou até a metade do reino se você pedir. Ela: não, só quero a minha vida e a vida do meu povo. E assim aconteceu. Mudou a história. Assim aconteceu também em Caná da Galileia. O vinho tinha acabado, mas aí entrou Deus na história e mudou. Não só mudou, como serviu o melhor vinho que os convidados já tinham tomado. Assim aconteceu no Apocalipse. Deus, que reveste a mulher, a faz mais forte do que o dragão, a livra da boca do dragão. Entrou Deus e a história mudou. Queridos, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na sua vida para dizer assim, que como as coisas começam, elas não importam. Como as coisas começaram, como as coisas têm começado, fique tranquilo. Porque pode ser que começou tudo ruim, tudo mal, tudo errado. O dia pode ter começado ruim, o mês, o ano. As situações na sua vida, elas podem ter começado de um jeito, mas se você crê neste Deus que nasceu de Maria, o fim pode ser muito melhor. Ele transforma. No meio das coisas Ele transforma.
No meio dos acontecimentos, Deus vem com a sua graça poderosa, Deus vem com sua mão poderosa e transforma todas as realidades. Por isso eu te digo, não tenha medo das coisas, Deus vence sempre, e não importa como é que tudo começou, o importante é como é que tudo vai terminar. E vai terminar com Deus. Vai terminar com o rei se rendendo à beleza de Ester, com as talhas cheias de água transformado em vinho, com uma mulher revestida de sol que vence um dragão. É assim que as histórias terminam quando Deus entra no meio. É assim que a minha vida e a sua vida também pode ir ganhando um rumo novo. Basta deixar Ele entrar, basta deixar Deus agir. A graça dele é sobrenatural. Ele só precisa que eu e você acreditemos nisso. Acreditar. Deus não é, eu dizia isso na missa de Santa Filomena, Deus não é um personagem, Deus é uma pessoa. É uma pessoa que entende, que compreende, que escuta. É um Deus que sabe das lágrimas que você chora, é um Deus que sabe das dores que você sente, é um Deus que vê o que você passa na sua casa, o que você passa no seu casamento, o que você passa no seu trabalho. Ele está vendo. E Ele está fazendo uma pergunta hoje: posso mudar a sua história? Posso mudar o sentido daquilo que você tem vivido? Eu posso mudar a sua casa, eu posso mudar a sua família? Me deixa, me permite, porque do jeito que está indo não vai dar certo. Da maneira como está acontecendo, acabou vinho, acabou o amor, acabou o carinho, acabou o afeto, acabou a esperança, acabou. Tem gente que já acabou até a lágrima, nem lágrima tem para chorar mais. É como que se fosse uma história já com o final pronto, de fracasso, de ruína, de perda, de sofrimento. Mas aí chega Deus, e aí vem a graça de Deus, e aí vem a graça de Deus que fortalece e revigora Ester, que transforma a água em vinho, que faz a mulher vestida de sol. É este Deus que nós celebramos em cada Eucaristia. É o Filho bendito da Virgem Maria. É aquele que entrou na história dos 3 pescadores lá no Vale do Paraíba. Entrou na história dos 3 pescadores. Fez com que a imagem fosse encontrada no meio das redes dele. E depois que a imagem entrou dentro do barco, as redes também se enchiam de peixes. E aquela pesca que tinha tudo para ser frustrada, foi a pesca mais frutuosa daquele tempo. Meu filho, minha filha, talvez tenha muitas situações e até gente falando para você que as coisas não vão acabar bem. Pois Deus te trouxe na missa hoje para dizer assim: não acredite nisso. Não acredite nessas pessoas, não. Elas falam por elas, não falam por Deus. Porque o que Deus está te dizendo, e isso Ele já está me dizendo desde cedo. Hoje essa é a 4ª missa que eu estou celebrando. Desde cedo Deus está falando a mesma coisa. Eu não perco nunca. Eu não perco nunca. Comigo as coisas sempre acabam bem. Comigo tudo termina bem. Não importa a situação, não importa como esteja, não importa o que tenha sido dito, não importa o diagnóstico, Deus vence sempre e basta acreditar. Acredite, confie, não desconfie de Deus nunca. Não pense dessa maneira: não, tem situações que Ele me ajuda sim, mas nessa não tem jeito. Sim, é nessa que Ele mais gosta.
naquela mais difícil, naquela mais complicada, naquela onde ninguém pode fazer nada. Aí Ele chega, e aí Ele faz. E aí a gente olha e diz: só podia ser Deus, só pode ser Ele. Ninguém mais podia, ninguém mais conseguia. Aí Deus diz: mas eu não sou como todo mundo. A minha mãe disse que eu sou diferente. A Virgem Maria, ela nos apresenta este menino, este filho, este homem, este Deus, e diz assim: faça o que Ele disser. Faça o que Ele disser. E o que Ele está me dizendo hoje, e está te dizendo hoje: encha as talhas de água. A água da fé, a água da confiança. E a proporção da água que é colocada é o vinho que foi transformado. Pouca água, pouco vinho. Muita água, muito vinho. É proporcional. Encha o seu coração, encha a sua razão, encha os seus pensamentos e os seus sentimentos, encha tudo o que você tiver de fé, de fé. Qualquer espaço que tiver na sua vida, qualquer lacuna que tenha na sua história, encha, coloca fé nisso, porque aí Deus vem e aquilo que está cheio vai ser transformado e o milagre vai acontecendo um dia de cada vez. Amados e amadas, a Senhora Aparecida nos trouxe aqui hoje, não para falar dela, mas dele. Poderia aqui fazer uma homilia sobre Nossa Senhora, mas não é isso, não é o que ela quer. Ela gosta que fale do filho dela, ela ama que fale do filho dela. Sabe, igual vocês mães, sabe que quando começam a falar do filho, vocês ficam assim, né? Vai lá na apresentação da escola, né? Que desenho tudo rabiscado, parece aquelas obras de artista famoso, né? Um monte de rabisco, assim. E aí você olha assim: ai, que coisa mais linda. Não é nada, é feio pra caramba. Mas é do seu filho, né? Mas é do seu filho. E quando falo do seu filho, fica assim. É do jeito que Nossa Senhora está agora. Ela está babando de ver nós falar de Jesus aqui. Essa é a alegria dela. Sabe por quê? Porque ela mesmo não pode fazer nada. Que se ela pudesse, ela tinha transformado água em vinho. Ela não tinha falado para Jesus. Mas não é ela que faz, é Ele quem faz tudo. É o filho dela quem faz tudo. E por isso ela diz: faça o que Ele disser. E o que Ele está te dizendo hoje é: acredite em mim. Acredite em mim, não desconfie de mim. Jesus está falando isso: não desconfie de mim, acredite, eu posso. Me deixa mudar o rumo dessa história, me deixa mudar o final disso, me deixa mudar o final. Meu filho, minha filha, acolha essa palavra, toma posse dessa palavra, deixa Jesus mudar o final. E volto a dizer, e assim encerro: não importa como tudo começou, não importa, o importante é como tudo vai terminar. Tudo vai terminar muito bem, tudo vai terminar muito bem. Sabe por quê? Porque nessa história tem Deus, e nas histórias que tem Deus, nada acaba do jeito errado, nada, absolutamente nada. Aonde tem Deus, tudo termina bem. E não vai ser na sua vida que vai ser diferente.